Olá, pessoas! Eu sou Natasha Henneman, este é o Redemoinhando, sejam muito bem-vindos. Hoje é dia de mostrar para vocês tudo que chegou aqui em casa de livros no mês, no mês de janeiro de 2026. Bom, gente, antes de tudo, sejam muito bem-vindos. Já deixa o seu joinha aí para me ajudar, seu hype, se aparecer para você. E se inscreva no canal se você não é inscrito. Aqui eu gosto de falar sobre as leituras que eu realizei, dar dicas de livros que eu não vejo muito por aí. Então eu tento trazer um pouco novidades e livros diferentes. E queria lembrar vocês que caso você queira adquirir qualquer um desses livros que eu estou mostrando aqui no vídeo, ou qualquer livro, ou qualquer produto pela Amazon, por favor, utilize meu link que sempre fica no box de descrição do vídeo e no primeiro comentário. Usando esse link você me ajuda a manter o canal e não paga nada mais por isso, tá bom? Aliás, você pode consultar esses links também para poder verificar um pouquinho mais da sinopse, número de páginas e outras informações. E eu quero pedir um pouquinho de paciência para vocês, porque eu estou testando uma câmera nova. Então, por favor, me digam aí nos comentários se a imagem e o som estão ok. A minha câmera antiga não está mais funcionando. Eu estava gravando no meu celular e eu ganhei um outro celular para poder usar como câmera. Então, vamos ver se vai dar certo. E eu quero começar mostrando um livro que eu recebi aqui em casa de presente da minha inscrita misteriosa do Rio de Janeiro. E é um livro que eu não conhecia, mas eu adorei a sinopse. Chama-se Terra Preta, de Rita Carelli, pela editora 34. Essa autora é de São Paulo e esse é o romance de estreia dela. Vai falar sobre uma menina, estudante em São Paulo, num colégio de classe média, e que vai precisar ir morar numa aldeia indígena no Alto Xingu. E ela vai se sentir muito fascinada por tudo que ela vai vivenciar ali, principalmente pelos rituais que ela vai presenciar e que faltam na vida dela. Então, eu gostei bastante dessa premissa, espero que o livro seja bom. Muito obrigada pelo presente. E eu recebi vários presentes de aniversário. Meu aniversário foi dia 27 de janeiro. Eu sempre deixo uma lista de desejos, ou uma wishlist, no box de descrição do vídeo também. E alguns amigos entraram lá e escolheram alguns livros que eu estava muito curiosa, muito ansiosa para ler. E o primeiro que me enviou esses livros foi meu amigo Dan Prestes, lá de Belém do Pará. O Dan me enviou 2 livros, um deles chama-se Sobre Minha Filha, de Kim Hee-jin, pela editora Fósforo, com tradução do coreano por Hyo Jong-sun. Essa autora é sul-coreana e o livro fala sobre uma relação entre mãe e filha. A mãe é bastante tradicional, muito bem vista ali na sociedade sul-coreana, porque ela cumpriu todas as regrinhas implícitas ou explícitas da sociedade, mas a filha dela vai se revelar lésbica e vai voltar a morar com a mãe, junto com a namorada. E vai entrar em conflito com esses valores mais tradicionais da mãe. Tem outras questões aqui envolvidas. A mãe, se eu não me engano, é enfermeira e também luta contra métodos desumanos de administração da clínica onde trabalha. Então tem outras camadas aqui também, mas essa relação entre mãe e filha tá até no título, na capa. Acho que vai ser a tônica do livro. E ele também me enviou um que eu tava, assim, alucinada para ler, que é o livro Um Rio Sem Fim, de Verenilde S. Pereira, pela editora Alfaguara. Esse livro é de uma autora de Manaus e vai contar a história. Aliás, essa autora, ela é filha de mãe negra e pai indígena do povo Sateré Maué e é jornalista. E esse livro vai contar a história de 2 meninas indígenas que sofrerão a colonização, a catequização e, com isso, uma série de violências. Aqui atrás no livro tem 2 chamadas, uma da Conceição Evaristo e outra do Ailton Krenak, ou seja, deve ser um livraço, porque eu adoro esses 2 autores. E eu acho isso que está escrito aqui na orelha muito forte, ó. Como os povos indígenas poderiam imaginar que aquele punhado de homens que aqui desembarcaram em 1500 seria capaz de acabar com o mundo que conheciam até então? Plantas, animais, rio, terra, serras e gentes, tudo quanto havia neste lugar, que viria a se chamar Brasil, ou cedeu ante o domínio deles, ou foi exterminado. Era o impensável. Esse mau encontro nunca cessou. Seguiu acontecendo por séculos. Segue aqui e agora. A diferença é que, aos poucos, essa história começa a ser contada sob a perspectiva do impensável. Um Rio Sem Fim é um exemplo disso. Então, eu só não sei em que época vai se passar essa história, mas me interessa se for no passado ou se for no presente.
Dan, muito obrigada por esses presentes maravilhosos de aniversário. E aí minha amiga e colega de profissão, Fabiana Lessa, autora junto comigo do livro Filósofas, me enviou de presente um lindo que eu tava doida pra ler também. Esse daqui quase que eu comprei na festa do livro da USP de 2025, mas a minha mala já tava muito cheia de livros, eu deixei pra comprar ele depois. Que bom que a Fabi me deu de presente, obrigada, Fabi. O livro é O Entregas Expressas da Kiki, de Eiko Kadono, com ilustrações de Daniel Kondo. E a tradução do japonês é de Lúcia Hiratsuka, pela editora Estação Liberdade. Essa autora é japonesa, de Tóquio, nasceu em 1935, vivenciou a Segunda Guerra Mundial. Ela tem quase 200 livros, ou mais de 200 livros publicados, que é, meu Deus, imagina, 200 livros. E, gente, este livro é um primor do design. Peraí que eu tenho que achar uma página certa aqui pra vocês, né? Essas ilustrações são maravilhosas. A cor da fonte é toda azul escura, as páginas são amareladas e o livro tá cheio de ilustrações muito legais. Parece que essas ilustrações são inspiradas em caixas de fósforo do Japão um pouco mais antigo, século XX. E essa é a história de uma menina que é uma bruxinha e ela vai numa jornada de autoconhecimento, viajar por aí quando ela tem 13 anos. Essa é uma tradição familiar de fazer uma viagem com essa idade. E ela vai aprender um monte de coisas. Deu origem à animação do Miyazaki, que eu sei que muita gente ama. Eu ainda não assisti, mas assistirei depois de ler o livro. Fabi, obrigada, adorei o presente. E ganhei da minha querida amiga também, aqui dos livros, Carol Vitti. Visitem o canal dela, eu vou deixar o link no box de descrição. Ela escolheu da minha wishlist o livro Felizes por Enquanto, de Geni Nunes, pela editora Planeta. A Geni Nunes é uma autora guarani, ela também é psicóloga. Eu já li um livro dela, em que ela fala sobre a não monogamia. Eu acho que esse livro vai um pouco nessa linha também, porque o subtítulo dele é Escritos sobre Outros Mundos Possíveis. A ideia é sair um pouco da binariedade, o sim ou não, o tudo ou nada, talvez masculino e feminino, não sei. E ela elabora esses textos, que aqui na orelha não são classificados, mas eles parecem um pouco poemas, né? Parece escrito em versos. E vai trazer um pouco dessa sabedoria guarani e dela mesma, né? Já que ela é uma estudiosa, é uma psicóloga. Estou ansiosa para lê-lo. Ai, gente, eu quero ler tudo. Isso que é difícil. E eu acho que vocês compartilham disso comigo. Porque de vez em quando nos meus vídeos a pessoa fala assim: ah, eu leria esses livros que você apresentou. Eu queria ler todos. Eu também, gente. Vamos nos dar as mãos e deixar uma lágrima rolar. Porque, infelizmente, o tempo é curto, né? Mas vamos colocando aí esses livros todos na fila, que uma hora chega a vez deles. Então esses foram os presentes de aniversário. E agora eu vou mostrar pra vocês as compras que eu fiz em janeiro. Eu não pretendia comprar muito, mas eu acabei comprando um tantinho de livros por motivos diferentes. Os dois primeiros que eu vou mostrar eu adquiri na livraria aqui da minha cidade, uma livraria de rua, que é a Livraria Mantiqueira. Minha cidade é São José dos Campos, no interior de São Paulo. Aqui a gente sempre teve livrarias de shopping, que eram boas, mas eram aquelas livrarias gigantes, né? Agora essa livraria de rua, a Livraria Mantiqueira, ela é menor, ela tem um café, que é uma delícia, e a curadoria deles é maravilhosa. Então eu adquiri lá o livro Corsária, de Marilene Felinto, e deixa eu mostrar pra vocês, veio até com um bilhetinho, olha que lindo, né? Um bilhetinho da Rô, que é uma das livreiras lá da Livraria Mantiqueira. Ela escreveu: Natasha, seu livro chegou. E este livro, Corsária, é das editoras Ubu e Fósforo. Ele foi indicado no podcast Livros e Listas, da Luana Werb e do João. João, eu não sei seu sobrenome. Mas ouçam esse podcast que é incrível. Eles são muito engraçados e fazem críticas contundentes, honestas, sobre os livros que eles leem. E recomendam um monte de coisa boa. E um deles foi esse, que também entrou na lista de vários, aliás, nas listas de várias pessoas que eu vi por aí, de revistas conceituadas, sabe? Publicações conceituadas. E eu quero ler em breve. Não li nada ainda da Marilene Felinto. Ela é uma autora pernambucana. Ela escreveu um livro que eu já tinha ouvido falar, mas eu não tenho aqui em casa, que é As Mulheres de Tijucopapo, também pela editora Ubu. E nesse livro, a narradora é uma mulher negra
que vai atrás dos direitos da sua família, que tem a ver com um antepassado dela, não sei qual exatamente, não lembro agora, ser um filho bastardo de uma família muito rica em uma região do interior, uma região aí do sertão brasileiro, mas, obviamente, esse antepassado dela não foi reconhecido. Então, ela tá na justiça tentando provar que faz parte daquela família, que tem direito à herança, e parece que é um livro muito direto e talvez até raivoso, porque é muito indignado e que quer justiça a qualquer custo. E ela quer uma justiça financeira, ela não quer só uma justiça de reconhecimento, não. Então eu achei muito intrigante esse livro trazer esse lado prático, esse tom indignado que a gente também precisa ler, né? Tô curiosa. E depois dos elogios da Luana e do João, eu não tive como escapar, então eu adquiri o Corsário. E também na Livraria Mantiqueira eu comprei o livro de março do Piquenique Literário, que é um livro da Isabel Allende, O Vento Sabe Meu Nome, pela editora Bertrand Brasil, com tradução de Ivone Benedetti. A Isabel Allende, como vocês já devem conhecer, é uma autora chilena, escreve muitos livros, né? Ela tem muitos livros publicados. O mais conhecido deles, provavelmente, é A Casa dos Espíritos, que eu ainda não li. Eu cheguei a começar uma vez, mas parei porque a vida não deixou eu terminar de ler, mas eu tava gostando muito. E eu li outros 3 livros dela, um eu não gostei e os outros 2 eu gostei muito. Aliás, um deles entrou para as minhas melhores leituras do ano de 2025. Se você ainda não viu o vídeo de melhores leituras, vai lá ver, porque tem muita dica boa. E esse livro aqui entrou no tema do Piquenique Literário de imigração. Ele ganhou a votação sobre esse tema e vai trabalhar em 2 eixos temporais. A gente vai ter um personagem menino, um menininho judeu de 5 anos, em Viena, 1938, que é o período da ascensão nazista. E esse menininho vai perder o pai na Noite dos Cristais e a mãe, no desespero, manda o filho de trem para a Inglaterra. Então, vai fazer essa viagem aí, essa imigração para a Inglaterra num contexto de guerra. E o segundo eixo temporal se passa no Arizona, em 2019. Então, 80 anos depois, praticamente, vai contar a história de uma menininha de 7 anos de idade, que é de El Salvador e vai migrar para os Estados Unidos. Só que ela vai se deparar com aquelas questões de fronteira que barram imigrantes ilegais na fronteira dos Estados Unidos. Então vai fazer essa discussão realmente de imigração sob 2 pontos de vista. Parece interessante, vamos ver, quando eu ler, em março, eu venho contar para vocês. Vocês sabem que eu estou muito interessada em arqueologia, em pré-história. Nos meus últimos vídeos, de vez em quando eu falo sobre isso. No final de 2025, uma das minhas melhores leituras foi sobre Niede Guidon, uma arqueóloga brasileira. E nesse meu vídeo de melhores leituras de 2025, eu também falo sobre as minhas maiores decepções de 2025, decepções literárias. E eu menciono um livro chamado O Homem Pré-Histórico Também é Mulher, que eu não gostei. Ele promete falar sobre a pré-história, mas no fundo ele não fala. Ele fala pouquíssimo, na verdade. Eu acho que tem um capítulo em que isso é mencionado, mas no fundo é uma história sobre como as mulheres são invisibilizadas. E fala sobre tempos mais recentes, e não sobre a chamada pré-história. Então, a Mari Morgado, uma das minhas inscritas aqui no canal, a gente sempre conversa pelos comentários, e ela deixou uma dica, gente, eu fui atrás na hora, que é o livro Lady Sapiens, Como as Mulheres Inventaram o Mundo, de Thomas Sirotto, Jennifer Kerner e Eric Pincas, pela editora Buzz. Olha que capa psicodélica. Mas eu amo essa Vênus, né? Essa escultura da Vênus. E veio com um marcador com esse formatinho, a coisa mais linda do mundo. O livro é bem bonito, bem pop, assim, as cores que eles escolheram, né? Mas ele sim vai fazer uma trajetória de pré-história, inclusive com ilustrações, como vocês estão vendo. Esses autores são ligados em pré-história. Um deles é ligado a cinema. A outra é professora de história na Universidade de Paris, Nanterre, no departamento de antropologia, e pesquisadora associada no Museu Nacional de História Natural e no Museu do Homem de Paris. E o outro é editor-chefe da revista francesa História e autor de algumas obras ligadas à pré-história. E eles vão fazer um compilado de informações e de pesquisas feitas por historiadores, antropólogos, arqueólogos, etnólogos e geneticistas, para mostrar as evidências que se tem das atividades femininas durante a chamada pré-história.
Mari, muito obrigada por essa dica, era exatamente o que eu tava procurando. Quando eu ler, também venho contar pra vocês, espero que seja em breve. Um dos meus 12 livros para ler em 2026, se você ainda não viu esse vídeo, veja lá. É um livro sobre a pré-história, esse pode ser um deles, né? Então, muito obrigada pela dica, fui atrás. E eu comprei um que foi dica do ativista Jones Manuel, alguns de vocês talvez o conheçam pelos vídeos do YouTube. Ele recomendou o livro Rebeliões da Senzala, de Clovis Moura, pela editora Anita Garibaldi. Eu adquiri esse livro na própria editora Anita Garibaldi. O autor, Clovis Steiger de Assis Moura, é do Piauí. Ele nasceu em 1925 e, segundo Jones Manuel, esse livro revolucionou a forma dele de ver, de olhar para a história de um ponto de vista de luta de classes, e aqui trazendo a questão racial também. Em 2025, eu li um livro chamado Revoltas Escravas no Brasil, um livro bem mais atual, com pesquisas recentes sobre essas rebeliões escravas, mas parece que esse livro é um dos primeiros a falar sobre isso, essas revoltas de pessoas escravizadas ou de pessoas negras libertas, recém-libertas, mas que traz muito bem feita essa perspectiva metodológica. Então eu fiquei interessada em ler mais sobre isso. E aí vem a minha nova obsessão. Vocês sabem que de vez em quando eu fico meio obcecada por algum tema e quero ler mais sobre aquilo. É que eu não costumo emendar a leitura de uma mesma coisa, uma em seguida da outra. Mas se eu gosto de um tema, eu acabo me cercando um pouquinho de livros sobre esse tema para ler de vez em quando. Em 2025 eu tive duas obsessões literárias, que foram o Everest e a Serra da Capivara, o Parque da Serra da Capivara, que é onde ficam as pesquisas da Nied Guidon sobre pré-história no Brasil. Vocês estão vendo que eu tô falando muito de pré-história, né? E agora, em janeiro, eu li um livro sobre uma imperatriz chinesa no final do século XIX, a imperatriz viúva Cixi. Se você quiser saber mais, vai lá no vídeo de leituras de janeiro, porque foi um livro muito bom. E eu fiquei curiosa para saber mais sobre a China, principalmente sobre a China do século XX. Como é que ela saiu do ponto onde a Cixi deixou as coisas, que foi onde eu parei o livro, né? Acabou o livro, para onde a China está agora. Eu queria saber um pouco mais dessa revolução de 1949. E aí eu pedi dicas lá no meu Instagram, nos stories, e algumas pessoas me ajudaram com dicas. Muito obrigada, gente. Uma das dicas foi esse livrinho, A Revolução Chinesa, da coleção da editora Unesp, Revoluções do Século XX. A direção da coleção é da professora Emília Viotti da Costa. Então, ela parece bastante confiável, já ouvi muitos elogios. Esse autor, Vladimir Pomar, desse volume, é um jornalista, e eu não pesquisei muito sobre ele, mas eu sei que ele é um jornalista, e vai falar sobre a Revolução Chinesa. Na verdade, é uma revolução que vai se consolidando ao longo das décadas, né? Então, para saber um pouco mais da China do século XX, eu fui nesse livro. Foi dica do Cadu, esse eu lembro. Cadu tem um canal muito bom também, vejam aí no box de descrição do vídeo. E eu peguei outras duas dicas que não eram exatamente o que eu estava procurando, mas eu me interessei pela proposta. São de dois autores estrangeiros, que não são chineses, assim como esse que eu mostrei pra vocês é de um autor brasileiro, né? Então tem que ter esse filtro aí de que quem tá contando essa história são estrangeiros. Mas um deles chama-se Grande Muralha, a China contra o Mundo, de 1000 a.C. a 2000 depois de Cristo. Ou seja, a amplitude aqui de tempo é gigantesca, que esse livro pretende abordar. A autora se chama Julia Lovell e a editora é a Editora Record, com tradução de S. Duarte. Eu não sei de onde é essa autora, só fala que ela dá aulas de História e Literatura chinesas em Cambridge. E passou longos períodos na China, é tradutora de romances chineses e tudo. O livro tem algumas fotografias aqui no meio, todas em preto e branco. E é um livro que vai fazer a trajetória da Grande Muralha da China. E vai usar a Grande Muralha da China como uma metáfora para as relações internacionais chinesas. Ou seja, o muro como uma ideia de isolamento da China em relação a outros países, mas ao mesmo tempo também uma certa prisão, né? Quando você se cerca para que os outros não entrem, você também não sai. Então eu achei interessante essa ideia da metáfora. Quero ver para que lado essa autora vai. E esse que eu mostrei, infelizmente eu não lembro quem deu a dica, mas eu também peguei a dica lá no Instagram. E esse aqui eu lembro quem foi meu amigo Paulo de Tarso, que é um sociólogo. Ele indicou um livro que é um relato de viagem, de um autor que eu também não sei de onde é, se é europeu, se é dos Estados Unidos, mas o livro se chama A Sombra da Rota da Seda, de Colin Tubron,
pela editora LPM, com tradução de Otávio Albuquerque. Esses 2 livros aqui eu adquiri na estante virtual, tá? Porque eles não estão disponíveis, eles devem estar esgotados aí na versão nova. Mas os que eu comprei estão bem bonitinhos, embora tenha páginas brancas. Tem gente que não gosta disso, eu não me importo. E esse livro, como eu disse, é um relato de viagem da China em direção à Europa, passando pela Rota da Seda, que é um caminho comercial muito antigo, passa pela Ásia Central, Afeganistão, Irã, Turquia e outros países. Então vai tratar desse ponto de vista do estrangeiro também, sobre esses países, e também de um ponto de vista de um viajante, e não de alguém que vive nesses lugares, né? Me pareceu interessante. Vamos ver, quando eu ler eu venho contar pra vocês. Eu tenho gostado de ler também sobre aventuras de modo geral, porque eu não sou uma pessoa muito aventureira, eu gosto de ficar em casa lendo. Então viagens não são o meu forte. Eu sei que é o forte de muita gente. Mas eu gosto de viajar através dos livros. Então eu gosto de ler quando alguém tem algo a dizer sobre uma viagem que fez. Acho que é bem bacana mergulhar nisso. Tá bom, gente? Esses foram os livros que eu recebi de presente, que eu comprei no mês de janeiro de 2026. Muito obrigada a todo mundo que me presenteou pelo aniversário. Eu quero ler tudo, como eu já falei pra vocês. E vocês vão me falando aí se interessaram por algum, se vocês já leram algum desses livros e se eu deveria começar por algum deles, tá bom? Um beijo, não esquece de deixar um joinha, a gente se vê no próximo vídeo, tchau!